Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje nós vamos falar com uma mulher de muita força, determinação. Ela venceu inclusive 2 cânceres e leva o sorriso e a alegria por onde ela passa. Nós vamos falar com Cláudia Salles, ela que vai contar para a gente a sua história hoje, aqui no Conversa Diária. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. É uma alegria poder falar com você e compartilhar um pouquinho da sua história. Obrigada pela confiança e aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é uma honra. Cláudia, vamos começar então para o início, para conhecer um pouquinho sobre a sua história. Quem é Cláudia Salles? Queria que você comentasse, desde a infância, como chega a Bauru, compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória, até a gente chegar depois na vida profissional. Mas aos pouquinhos aí, queria entender primeiro quem foi a menina Cláudia Salles. Eu hoje tenho 63 anos, aos 4 anos eu nasci em Campinas, aos 4 anos eu vim para Bauru. Meu pai tinha uma empresa lá e a condução das coisas nos fizeram retornar, onde toda a nossa família é daqui e os amigos também. E nós voltamos para recomeçar a vida aqui. E foi muito bom, porque foi o primeiro sinal de superação que eu vivi, vendo meu pai e minha mãe começando de novo. Eu tenho uma irmã mais velha, 4 anos mais velha. Como é que ela chama? Tereza Cristina. E eu com 4 anos, ela com 8, nós voltamos para a cidade, que nos acolheu muito bem. Eu estudei a maioria do tempo em colégios particulares, mas sempre com bolsas de estudos, porque tinha aquelas avaliações, e eu sempre em casa a gente foi muito estudioso. Meus pais, a minha irmã principalmente. E aí a gente ganhava bolsa integral de estudos. E assim o tempo foi passando, me formei em administração, sou pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em marketing e iniciei meus trabalhos no primeiro ano de faculdade, trabalhando no Ciesp-Fiesp. E depois fui para um órgão de comunicação, de mídia impressa, e lá tive algumas pessoas que me ajudaram muito. Iniciei como secretária, voei alto, aprendi muito e foi o início de um caminhar para as outras coisas que eu fiz até agora. Por que voou alto? Compartilha com a gente qual foi isso. Porque eu galguei, consegui chegar em lugares que até então eram inimagináveis por mim. As coisas que eu consegui fazer, aonde eu estive, onde trabalhei, para quem trabalhei, isso tudo me mostrou que eu não tinha a limitação apenas de continuar sentada apenas naquela mesa que eu iniciei, que por sinal tenho muito orgulho e muita honra de ter estado ali. Bacana, conta pra gente o nome um pouquinho aí dos lugares. Eu trabalhei no Jornal da Cidade, tive uma direção dos mais visionários diretores da minha época, iniciei em 86. Depois eu fui para o CREA, trabalhei com Veríssimo Barbeiro, em São Paulo, João Albuquerque, participei da Federação Estadual de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, também na Senag, onde a gente funcionava. Depois, na área de eventos, eu fui trabalhar com a Vera Simão, e com a Marina Klein, esposa do Almir Klein, que são hoje, na época também, consideradas as maiores cerimonialistas de protocolos em eventos políticos e sociais. Ali eu aprendi muito que trago até hoje para a minha trajetória no paralelo que eu faço dos eventos que eu realizo. Isso mostra que você é uma mulher forte e determinada, como eu mencionei aqui na nossa abertura, já na vida profissional, na vida pessoal. E gostaria de entrar um pouquinho na questão da saúde, quando você passou para a questão de 2 tumores do câncer no cérebro.
Exato. Compartilhe conosco que foi uma particularidade também muito intensa e a gente olha para você com esse sorriso, né? Qual que foi os desafios, mas sim também onde você tirou essa força toda, que você já mostra pra gente. Quando você fala de força e determinação, existe um elemento muito mais poderoso e maior e mais denso dentro de mim, que além de ser uma pessoa com força, determinada, eu sou muito abençoada. E a primeira vez que eu fiz a retirada de um tumor do cérebro foi em 2011, acreditando que isso tudo era uma grande tempestade pela qual eu estava passando e que em algum momento o sol voltaria. Depois eu tive novamente em 2014. Eu faço parte de uma escola filosófica de treinamento e desenvolvimento mental, a Provida, que tem como fundador o Dr. Celso Charuri, e lá tudo foi preparado para eu chegar até lá antes de que tudo isso tivesse acontecido e eu consegui ter uma trajetória diante da retirada dos tumores e dos tratamentos. Eu consegui ter benefícios utilizando as ferramentas, utilizando a mente, porque é uma escola, como eu falei, de treinamento e desenvolvimento mental. Então, eu tinha ferramentas e tenho que puderam fazer com que algumas coisas fossem mais leves do que costuma ser um tratamento oncológico. Você já participava dessa escola antes Sim. da doença? Sim. Então, foi esse preparo como você trouxe para a gente. Para participar, né, qualquer pessoa pode? Como que funciona? Até para entender também. Qualquer pessoa pode. A pessoa vai, faz um primeiro curso e depois ela, querendo e podendo, ela continua. E cada vez vai passando as fases, os cursos, e a pessoa vai cada vez mais abrindo a sua consciência, ampliando a sua consciência e a consciência cósmica, e você vai conhecendo a fundo a filosofia e com os elementos trazidos pelo conhecimento e o estudo filosófico e o treinamento, você passa a ter uma vida melhor e, na verdade, passa a construir um mundo bem melhor. Porque a gente acredita que, ao contrário do que sempre foi dito, que é o homem que muda o meio e não o meio que muda o homem. Porque se você fizer e praticar aquilo que lhe cabe, a sua missão, você vai mudar o seu meio. Se você está no meio hostil e você decide ser gentil, carregar bondade, a alegria, que eu acredito que a minha virtude maior é a alegria, se você consegue transformar esse meio, você consegue fazer com que as pessoas se contagiem e se contaminem daquilo que você está levando, porque no fundo, tudo que você emana é o que existe de melhor em você, é o que existe de mais puro, é o que existe de mais virtuoso, que geralmente é a condução feita pelo amor ao próximo. Cláudia, porque não é um exercício simples e fácil também. Não. Você entrou em qual período, assim, qual idade você tinha? Porque tem isso também acaba mudando um pouquinho. Tem 19 anos que eu entrei. Então, eu já tinha 42 anos. A maturidade acaba ajudando um pouco também, você acredita? Mas é um local onde existe a possibilidade das pessoas iniciarem aos 9 anos. Aí, você vira um gigante, entendeu? Diante da filosofia, diante do estudo filosófico e diante dos elementos que você tem para viver esse mundo melhor e para poder estar contribuindo com a construção desse mundo melhor, entendeu? Mas aos 42 anos eu tive o privilégio de mudar a minha vida, né? Existia a centelha, existia a intenção, existia alguma coisa que me chamava para algo a mais do que simplesmente viver? Sim, existia, mas tudo isso foi reacendido e foi estimulado dentro de uma ordenação mental que eu encontrei dentro dessa casa. Eu fico aqui imaginando, porque você passou num processo, né, de doença, no caso. Sim. E é onde você está lidando com a dor. Sim.
E aí você traz a questão da filosofia. Exato. Eu gostaria que você trouxesse mais detalhes, até mesmo para quem passa por uma situação como essa, não só a questão de uma doença, mas às vezes uma depressão também, porque aí está ligado com a filosofia. Tudo é uma doença, né? A depressão é uma doença, o problema oncológico, o diagnóstico oncológico é uma doença, e tudo se trata. A forma com a qual você trata é que diferencia tudo. Se você acreditar que aquilo é o final, que aquilo é o fim do túnel, você vai viver na escuridão. Você vai estar sempre sem a perspectiva de ter um dia em que o sol volte a brilhar. Se você acredita, se você tem a convicção de que existe uma força maior e que essa força maior é tão forte, tão potente, que pode trazer para você o melhor, seja ele qual for, você consegue, nas horas mais difíceis, encontrar força para falar: não, é um grande teste, mas comigo vai ser diferente. Você vai ter que ficar 12 dias dentro de uma UTI. Não, eu não posso ficar 12 dias dentro da UTI. Eu tenho uma mãe de mais de 80 anos que vai ser muito complicado. E o que você faz? Você usa as ferramentas que se tem para fazer com que esses 12 dias passem a ser apenas 24 horas. Entendeu? E como isso acontece? Com o conhecimento e com a magia divina, com a mão divina, com a força maior que vai estar te fazendo chegar ao seu objetivo, que é vencer. E isso para doenças e para tudo. É muito importante isso que você está falando sobre a questão do conhecimento, da filosofia. Também, junto com tudo isso, família também é um suporte. Total. Você é viúva há 18 anos, isso? Eu sou hoje já há 20. Há 20 anos. E me casei com o Caio. Que Caio não é o nome, né? É Luiz Carlos. Luiz Carlos. E me casei com ele, mas eu sou já viúva há quase 20 anos do primeiro casamento. Fiquei viúva muito nova, mas tive um suporte muito grande familiar, como você está falando. Eu venho de uma família muito privilegiada. Minha família materna, ela constituída de pessoas inventivas, que faziam engenhosas, que tinham criatividade, facilidade e habilidade com as mãos. Eu tenho um primo da minha mãe, aqui de Bauru, o Emir Nunes de Almeida. Ele era tão inventivo que a esposa dele teve uma doença degenerativa e ele inventou mecanismos de elevador na casa, de cama com maquinários para se movimentar, e foi ele quem trouxe para Bauru até as grandes TVs, jornais. Ele abriu um centro astronômico na própria casa, para que em 85 pudesse ser visto o cometa Halley. E ele, com o seu conhecimento, o seu autodidata e a forma engenhosa de ser, ele chegou a ser o centro da visualização do cometa no país. Fenomenal, o nome dele mesmo? Emir Nunes de Almeida. E o filho dele é o Áureo, que é um campeão brasileiro de tiro. É uma família assim, muito premiada até nas coisas inventivas, nas formas inventivas, dentro da ferrovia, o que fez, as formas como conseguia buscar os encaixes das peças para que o trilho não tivesse solavancos, e eles sempre foram inventivos. Na minha família paterna, eu venho de uma família de pessoas muito sensíveis e artistas. Então, a gente tem musicistas. A minha avó materna, ela assoviava e cantava músicas eruditas. Ela recitava poemas de Castro Alves. Ela tocava divinamente. Ela falava 50% em português, 50% em francês. E essa forma,
a família do meu pai tem muita facilidade para desenhos, música, arte. Então, eu tive muito privilégio, porque o encontro dos meus pais fez com que nós tivéssemos um núcleo familiar muito rico de oportunidades, entendeu? Na nossa casa, entre comer uma pizza e comprar um livro, se comprava um livro. Eu aprendi como funcionava o mundo todo e as suas culturas no colo do meu pai. Como? Por um atlas. Ele contava a história de cada país. Fenomenal. Muito Não é legal? importante o É conhecimento. muito legal. Ele também expande a mente, ele Sim. liberta, leva para lugares como você trouxe aqui, uma mulher de força, como a gente está mencionando aqui. A sua família ela já vem com esse histórico Foi um todo. grande privilégio. E também tem na questão aí dos sobrinhos, dos netos. Traz um pouquinho essa particularidade também que você tem com a família. Essa é a questão, eu acho, que é o combustível da vida, né? Hoje a gente vive num país, sem querer falar sobre as questões políticas, mas a gente vive num país novo, dentro do contexto mundial, e que tem a esperança da vida nos pequenos, né? Eu tenho 4 sobrinhos netos, o João, a Clara, o Gabriel, que é o nosso Gabi, e o Arthur. E o Caio tem 2 netas, a Francesca e a Luísa. E eles são o combustível para a minha força, para a minha vontade de realmente participar de forma efetiva, responsável e comprometida em fazer com que esse mundo seja melhor. Se eu não consigo fazer isso muito fora, mas a gente consegue, a gente sabe que existem muitas coisas oferecidas para que a gente possa construir um mundo bem melhor. A gente faz isso com a qualidade dos nossos encontros. Então, isso é o combustível da minha vida. Falando em participar, combustível da sua vida, você atua também como voluntária na Associação Bauruense de Combate ao Câncer. Isso. Eu não sei se você começou antes ou depois, né, da doença, de descobrir, mas gostaria que você compartilhasse também essa particularidade e importância de atuar como voluntária na BCC. A BCC chegou na minha vida depois da minha questão de ter tido câncer. E por uma amiga, a gente já conhecia a causa desde a época da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A ABCC ela existe há 76 anos em Bauru. Ela passou por mudanças de nomes, mas sempre com a filosofia de fazer o bem às pessoas que vivem na situação oncológica. E eu sou voluntária e é uma grande oportunidade para poder também contribuir de alguma forma para esse pessoal que está mais vulnerável, para os familiares do paciente oncológico, né? Estar dentro da BCC é um elevado privilégio de doar, de me doar. Eu nunca saio de uma ação, de uma reunião, de uma forma de participação pior daquilo que eu cheguei. Eu posso ter tido todas os percalços, as dificuldades no dia. É uma pitada da BCC na minha vida, uma ação, uma colaboração, sempre me faz pensar o privilégio que é de poder me doar. Muito bom. Até complementando, gostaria que você mencionasse como que você enxerga a solidariedade no mundo atual e como que as pessoas hoje elas se envolvem e a importância também dessa atuação da sociedade. Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Você responde para a gente já já. Tá bom? Obrigada. Olha, você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo com essa mulher inspiradora, Cláudia Salles. E antes do nosso intervalo, perguntei para você, referente, né, à solidariedade, como que a sociedade pode contribuir também. E você, como que você atua, né, nessa questão tão importante para fazer a diferença na vida do próximo?
A solidariedade é o oxigênio de quem faz e a respiração de quem recebe. Então, é super importante. Bauru é uma cidade extremamente solidária. Na BCC, a gente tem experiências de todas as vezes que a gente precisa, a gente tem pessoas nos estendendo a mão e nos fortalecendo e até, às vezes, suprindo as nossas necessidades. É um trabalho muito grande, são em média de 450 pessoas assistidas mensalmente. E a solidariedade, ela pode trazer a força para cada um que faz, não só pelo que recebe. Eu faço um trabalho de ser contadora de histórias virtual há alguns anos, desde a pandemia, em casas de asilos, casas de repouso, em que a gente percebe que o ser humano, na hora que ele envelhece, ele, além de tudo, ele tem a carência emocional. Às vezes eu vou com uma história para contar e nem leio a primeira linha, porque a pessoa quer contar a história dela, quer falar sobre ela. E isso faz com que eu me sinto enriquecida com essa oportunidade que eu tenho. Ser uma boa ouvinte faz a diferença para quem precisa, ainda mais nessa fase. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas têm a ansiedade de falar e justificar, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que traz todo um diferencial para a minha vida. É a cereja do meu bolo. Muito bom, Cláudia. Qual conselho você deixa para quem nos acompanha, inclusive, né, diante de todas essas histórias que você já trouxe dos seus desafios, das suas alegrias, para a pessoa que está enfrentando algum problema e ela não consegue enxergar a luz, vamos dizer assim. Qual que é a dica que você deixa com esse sorriso grande que a gente vê? Não, a gente lá atrás, quando eu estava conversando, eu disse para você que o importante é a gente ver o final do túnel. Então, na França, existe uma historinha breve, mas que traz tantas respostas e toda a diferença para as pessoas, que é uma história assim, que quando você está dentro de um trem e entra dentro de um túnel, aquela escuridão e aquela não saber o que vai acontecer, não faz com que você jogue fora o bilhete nem se jogue para fora do trem. Você continua sentado, sereno, porque você sabe que existe um maquinista que é maior que tudo, que domina e que comanda aquilo. Vai ter um momento em que ele vai chegar no fim desse túnel e o sol vai estar brilhando e a estrada vai estar imensa para ser percorrida. Que linda mensagem, muito importante, porque realmente muitas pessoas acabam desistindo, né? Na hora que você está para chegar ali na sua conquista, na sua vitória, é o momento que desiste. Então, realmente, saber esperar. Acreditar que o comandante, o maquinista, ele vai sempre levar a gente para o melhor. Fenomenal. Cláudia, já me sinto feliz ao ouvir você. É uma mulher de força, de coragem, de determinação, que supera aí todas as barreiras que trouxemos aqui. Que mensagem que você deixa, aquilo que está no coração para quem está nos acompanhando? Eu acredito que tudo vai acontecer como melhor para a gente, né? Tudo que acontece sempre vai resultar no melhor para a gente, como resultados de experiências vividas, como testes para que a gente possa evoluir, crescer e se expandir, como ampliação de consciência. Então, é acreditar. Acreditar sempre que é possível. Tudo é possível. Tudo. É que a gente não acredita que esse tudo é a imensidão. Mas tudo é possível. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. E acreditando da forma sempre positiva. Porque a mente é quem comanda todo o restante. E para quem quer participar, então, dessa, como que chama a filosofia que você falou e o local, como que faz? Pode entrar num site, a Provida é uma escola, movimento filosófico, e a pessoa pode entrar ali, ela vai ter todas as informações necessárias. Muito bom, muito bom. Obrigada por Eu que você agradeço, participar do Conversa Diária. Que bate-papo gostoso. Eu que agradeço a oportunidade.
Desejo para você sucesso, que você continue inspirando todas as pessoas com esse sorriso, né? Contagiando muitas as pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Tudo de bom. Obrigada. E a você, o meu muito obrigada por você nos acompanhar até aqui nesse bate-papo com Cláudia Salles, essa mulher forte, determinada, que sabe o que quer exatamente e inspira outras pessoas. Aqui eu vou deixando para você o meu muito obrigada por nos acompanhar nesse bate-papo tão inspirador. Então, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.